Sem professores não há ensino. No entanto, a classe docente tem mostrado, nos últimos anos, desagrado com as condições profissionais, principalmente com a progressão na carreira e a reforma. O que seria ideal é que as condições fossem alteradas sempre para melhor, isto é, com os desafios digitais que a escola e que os alunos têm, a escola evoluísse também nesse sentido, no que respeita às condições de trabalho, do seu ponto de vista do equipamento. Isso era desejável e isso não tem acompanhado. Uma das razões para atrair jovens para a profissão é também tornar a carreira atrativa, porque os jovens não vêm para uma profissão onde há instabilidade, demoram muitos anos para vincular, para arranjar uma situação estável, os salários são baixos e, portanto, esse é um problema a curto, médio prazo que tem que ser resolvido, que é como é que se atrai jovens para a profissão, numa profissão que está a envelhecer. O número de jovens a querer seguir a profissão tem vindo a diminuir. No ano letivo 2001-2002, eram cerca de 51.200 os alunos matriculados em cursos de educação. Em 2018-2019, já eram aproximadamente 12.700. No último ano letivo, houve um ligeiro aumento, com perto de 13.800 jovens matriculados em cursos da área de ensino. Na verdade, à semelhança também de outras escolas, já tivemos há alguns anos com uma diminuição grande da procura. Felizmente, voltamos a recuperar, a ser uma escola que tenha essa capacidade de atrair estudantes para a área da formação de professores, mas está longe de ser suficiente. E é muito importante que todos, em conjunto, em sociedade, valorizemos os professores, não só enquanto profissionais, e isto é muito importante, mas também na formação de professores. As instituições de ensino superior que formam professores perderam na última década cerca de 60% a 70% dos alunos, portanto, da procura. E esse é um problema complicado. Como é que nós, na próxima década, saindo mais de metade dos professores e não havendo alunos nas escolas, alunos para a formação inicial de professores, como é que vamos resolver este problema? Evidentemente que isso tem que ser tratado, isso não pode ser resolvido com medidas avulsas. Isso implica olhar para o assunto de uma forma séria. Resolver o problema significa investir. Entre as medidas para a profissão de docente, o atual governo propõe o descongelamento das carreiras e a devolução aos professores de um papel mais ativo no desenvolvimento curricular. Medidas que vêm em resposta às reivindicações de professores, escolas e estabelecimentos de ensino superior. É fundamental que o investimento também no ensino superior para a área da formação de professores seja reforçado. O que nós sentimos é que falta esse tal investimento para valorizar profissionalmente e depois na formação. E há muito a fazer, porque os números são claros e vamos ter, de facto, falta de professores. Do seu ponto de vista de formação, vamos fazer aqui uma pressão e vai haver aqui aliciantes para que esta profissão seja a escolhida, ou escolhida em primeiro lugar, porque depois também temos isso. Eu, quando escolho ser professora, isto não pode ser a minha terceira escolha, porque ser professor é muito mais do que ensinar, é acompanhar, é ser amigo, é ter uma disponibilidade bastante grande. A falta de professores é o maior problema associado à classe docente. Dados da Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência estimam que até o ano de 2030 cerca de 52.000 professores irão reformar-se. Para combater esta quebra, seria necessário contratar 34.500 profissionais até o fim da década. A parte dos alunos percebem exatamente a nossa exaustão em algumas alturas, as nossas desilusões e também, sob o ponto de vista da empregabilidade, de facto, eles veem que agora pode ser uma via para ter uma profissão logo à saída das faculdades, mas não é uma profissão aliciante. Dos professores, a média de idade são 45 ou 46 anos. Esta é a perspectiva. É um jovem com 20 anos escolher uma carreira, mas sabe que pode vincular 20 e tal anos depois. Isso cria aqui um problema. Não há dúvida de que os professores são uma peça crucial na educação dos portugueses. No entanto, ainda há muito trabalho pela frente.